Gostaria de desejar uma boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando através do Instagram, do Facebook, da Rádio Resplandecente, da Rádio Resplandecente Brasil, e vocês que estão aqui. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer aqui, tanto vocês que estão aqui, quanto vocês que estão me acompanhando de longe, porque eu sei que muitas pessoas estão acompanhando o culto online, Eu gostaria de ler uma passagem interessante no livro do Evangelho de João, no capítulo 3. Você que não abriu, abra no Evangelho de João, capítulo 3. Amém? Capítulo 3. Todos abriram? Vamos ler? Bem, hoje nós vamos falar de um homem, de um cidadão, de um religioso, de um homem super inteligente, chamado Nicodemos. Eu até falei sobre isso, dei uma palhinha sobre essa passagem no culto de jovens, quando estávamos tendo culto de jovens. E eu gostaria de aprender com vocês aqui hoje sobre Nicodemos. Capítulo 3, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quem que era Nicodemos nessa época? Na época de Jesus Cristo. Nicodemos era um fariseu. Ele fazia parte das classes dos fariseus, porque existiam os fariseus e os saduceus, os escribas e assim por diante. E Nicodemos era um fariseu, um homem muito sábio, letrado, conhecia tudo das escrituras. É um homem religioso, sábio. E a Bíblia fala que ele era príncipe dos judeus. No versículo 2 diz assim: Este à noite foi encontrar-se com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos, por ser um homem letrado, inteligente, sábio nas escrituras, algo chamou a atenção de Nicodemos em relação a Jesus Cristo. E ele foi muito bem claro: olha, Jesus, nós sabemos que o Senhor é de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se de Deus não tivesse tido, se Deus não tivesse assim permitido. Só que Nicodemos foi procurar Jesus Cristo à noite. E há algumas linhas de pensamentos, de estudos, que diz que Nicodemos foi procurar Jesus à noite devido ao medo da repreensão que ele poderia ter pelo povo ou pelos outros fariseus. Existem outras linhas, mas eu queria trabalhar sobre essa com vocês. Então, alguns estudos dizem que Nicodemos, isso não está na Bíblia, isso são estudos, são teólogos que dizem, estudiosos da Bíblia, dizem que Nicodemos foi procurar Jesus à noite porque ele tinha medo da repreensão, do que as pessoas iriam falar. Porque Jesus Cristo, aonde ele passava, era rodeado de grande povo, de várias pessoas. Aonde ele ia, ele puxava multidões. E os fariseus, os saduceus, os escribas, os estudiosos daquela época, os religiosos, eles não viam Jesus, a grande maioria não viam Jesus com uma pessoa, filho de Deus, ou com um profeta, ou com um homem que veio de Deus, ou um filho de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo foi crucificado, pelos religiosos e pelo povo. Então acreditas que Nicodemos ele foi procurar Jesus por este motivo, por medo de repreensão. E que eu quero falar para vocês, trazendo para os dias de hoje.
Às vezes as pessoas, elas perdem a oportunidade de obter uma vida diferente com Deus, com Jesus, por medo. Medo de repreensão da família, medo do que as pessoas vão falar no trabalho, ou medo do que vão falar no colégio, ou por timidez, ou por vergonha, ou não. Até hoje nós encontramos pessoas assim, que às vezes elas ficam com medo de abrir a sua boca e confessar Jesus dentro da sua casa. Porque as pessoas, naturalmente falando, elas precisam, dentro do seu psicológico, elas necessitam dentro de si ser aceitadas por outras pessoas. Elas precisam que outras pessoas aceitem elas. Eu dou um exemplo, típico. Em um colégio normal, quando um aluno está estudando, existe aquela turminha dos playboys, aquela turminha da minha época tinha a turminha dos cowboys, aquela turminha, dos nerds. Aí existe aquela pessoa que não cabe em nenhuma das situações, nenhum dos grupinhos. E essa pessoa ela procura coisas para que elas possam ser aceitas. Então as pessoas, elas têm dentro de si essa necessidade de se sentir aceita pelo povo, pelo mundo. E eu digo uma coisa para vocês: mais vale obedecer a Deus do que obedecer a homens. Você não precisa ser aceitado pelo mundo. O mundo não precisa aceitar você. Quem precisa aceitar você chama Jesus Cristo. Deus precisa aceitar você. Você tem que tirar essa vergonha de dentro de você, essa timidez, essa procura louca de ser aceitado pelo mundo. Não, eu preciso ser aceitado no meu trabalho. As pessoas têm que me ver com um olhar de aceitação. Aí as pessoas acabam se perdendo, acabam deixando fazer as coisas para Deus e acabam fazendo as coisas do mundo para ser aceitadas, para ser aceitáveis, para não ser repreendido, para que o mundo olhe ela com bons olhos. Mas eu digo uma coisa para vocês: Deus foi bem claro que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, se você quer ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. É simples, é claro, porque para Deus não tem meia conversa. Ou você é crente ou você não é crente. Ou você aceitou Jesus verdadeiramente ou você não aceitou. Ou você tem vergonha de Jesus ou você não tem. É assim que funciona com Deus. E hoje a igreja ela precisa acordar e ter essa atitude de ser cristão fiel, um cristão que não se envergonha de Deus, que não importa o que o mundo olhe e fale dela, não importa, o que importa é o que Deus está pensando de você, é isso que importa. Nicodemos, às vezes, talvez você que está me ouvindo, você que está me vendo aí, pode se achar igual a Nicodemos. Não, vou procurar Jesus Cristo nas escondidas, para que as pessoas elas não observem, não olhem, não vejam, não me repreendam. Mas as atitudes dessas pessoas têm que mudar, têm que transformar. Oi. Glória a Deus. Mais adiante diz assim, versículo 3. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aqui, Jesus Cristo está sendo muito claro em relação àquelas pessoas que querem servir a Deus verdadeiramente.
O que é nascer de novo? O que significa nascer de novo? Nascer de novo significa que você tem uma novidade de vida, você se torne uma outra pessoa, a sua velha natureza morra, e que você nasça uma nova criatura, que você viva novidade de vida com Cristo Jesus, que você não viva na mesmice do que você era antes, aquilo que você praticava quando você era do mundo, você não pratica mais. Isso é nascer de novo. E como eu posso nascer de novo? E Jesus vem explicando novamente para Nicodemos. Como eu posso nascer de novo? Talvez dentro do Espírito, dentro de si, Nicodemos tinha aquela sede de se renovar, de ser transformado, de ser tocado por Jesus. Dentro de si, Nicodemos tinha aquela vontade de mudança, de transformação. É por isso que quando nós lemos esse texto, nós, pela pergunta de Nicodemos, a resposta de Jesus, se nós olharmos o contexto, o texto em si, por si só, sem olhar o conteúdo mais adiante, nós podemos observar assim, não, mas Jesus Cristo, Nicodemos fez uma pergunta e Jesus Cristo respondeu outra coisa que não tinha nada a ver. Mas dentro de si, Nicodemos tinha aquela procura, aquela necessidade de nascer novamente, porque simplesmente a leitura, a sabedoria das leis não eram o suficiente, precisa nascer novamente. E aqui Jesus Cristo estava começando o seu ministério, e ele começou falando com Nicodemos, pela necessidade de Nicodemos nascer novamente, nascer de novo. As práticas, elas têm que mudar, têm que ser transformadas, tem que haver mudança, transformação, porque dos frutos conhecereis a árvore, amém? E depois disso, Jesus Cristo vem dizendo assim, versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Não, né? Versículo 5, Jesus respondeu, em verdade te digo que aquele que não nascer, da onde? E não poderá ver o reino de Deus. Está aí a dica, está aí a solução para as suas perguntas. Como poderei nascer de novo? Será que eu nasci de novo? Será que eu sou nova criatura? Será que tem alguém que está me ouvindo, está me vendo, que tem essa dúvida? E se perguntou algum dia na sua vida cristã, será que eu nasci de novo? Será que eu sou uma nova criatura? Porque Jesus Cristo, ele vem dizendo que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito. Aqui Jesus Cristo, quando ele fala nascer da água, ele está falando do batismo. Batismo nas águas. Mas quantas pessoas não batizaram nas águas, 1, 2, 3, se o livro de Efésios fala que o batismo é um só, o Espírito é um só, e Deus também é um só. Se o batismo é um só, e ele referência para que as pessoas nasçam de novo, por que várias pessoas elas batizam 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, dezenas de vezes? Vocês sabem para que serve o batismo nas águas? É para remissão dos nossos pecados. E a partir do momento que você toma essa atitude de batizar nas águas, dentro de você, dentro do seu espírito, dentro do seu ser, vocês têm que estar convicto que se arrependeu dos seus pecados e arrependeu das suas velhas práticas pecaminosas. Isso é nascer de novo. Batismo é um só. Então, se você se batizou
e continua fazendo, vivendo nas práticas do pecado, eu sinto muito, você não é nova criatura, porque o batismo, ele vem seguido de arrependimento. Deus, ele quer trabalhar na sua vida, ou com você que está me vendo aqui, porque esse evangelho que eu estou pregando, é o início de tudo, é o leitinho, sabe, aquele leitinho. E aqui tem velhos crentes aqui de 10 anos, e eu tenho certeza que tem muitos crentes aí que ainda têm dúvida: será que eu nasci de novo? Será que eu sou nova criatura? E Deus está dando a resposta para você nessa noite. É dia de vocês se arrependerem, de vocês realmente viverem o verdadeiro batismo nas águas, porque o batismo realmente é um só. Não existe você se batizar 2, 3, 4 vezes. Não houve arrependimento. Então é necessário que você se arrependa verdadeiramente. E por que me batizar? Eu gostaria de ler uma passagem muito rápida, só para nós confirmarmos essa relação do batismo, porque tem muitas pessoas que ainda têm dentro do seu coração a pergunta: será que eu necessito? Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, tá? Talvez você está se perguntando aí: não, mas eu já sei disso, eu já sou letrado nisso, eu sei muito bem o que é batismo. Guarda no seu coração, porque Deus sabe com quem que eles estão falando nessa noite. E você, com boca de Deus, passe essa palavra adiante. Capítulo 3, versículo 14, amém? Diz assim: então veio Jesus a Galiléia a João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. João, porém, opôs-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. Olha só, aqui se refere a batismo de Jesus. Quando João Batista, ele batiza Jesus Cristo. E Jesus, ele precisava ser batizado? Não tinha necessidade, porque o batismo, como mesmo a palavra diz nos evangelhos, é para a remissão dos pecados. E Jesus Cristo, ele nunca cometeu pecado. Então não tinha necessidade. Mas por que Jesus batizou? Para que muitos de nós calassem a boca e se escondessem na nossa hipocrisia, fechassem a nossa boca, porque foi exemplo dado por uma pessoa que não tinha a menor necessidade de ser batizado, e batizou-se. Então é necessário que uma pessoa, quando ela confessa Jesus Cristo, como está em Romanos capítulo 10, ela venha ser batizada nas águas, para remissão de pecados, para arrependimentos de pecados. Então, não é algo que foi dado para nós, se é necessário, é preciso. Será que eu preciso ser batizado? Não. É ensinamentos de Jesus Cristo. Então, se você confessou Jesus publicamente, é necessário que você batize, sim, para que o mundo espiritual e o natural veja que você optou pelo melhor da sua vida. Amém? E logo mais, só para nós terminarmos, diz assim, lá no Evangelho de João, onde nós estávamos, diz assim: Jesus respondeu, versículo 5, Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água, como eu expliquei, como a Bíblia mesmo explicou, e do Espírito,
Então aqui a Bíblia ela vem te ensinando a necessidade de ser batizado pelo Espírito Santo também. Todas as vezes que você vê na Bíblia Espírito com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. E qual é a necessidade de nós ser batizados no Espírito Santo de Deus? Antes de explicar, eu gostaria que você fosse lá em Atos, rapidinho, lá no capítulo 1. É logicamente que eu estou lendo poucos versículos em relação a isso, mas a Bíblia é recheada. Quando você lê o livro do Novo Testamento, você vai ver muitas coisas sobre o batismo nas águas, muitas coisas sobre o batismo no Espírito Santo, mas estou lendo poucas coisas aqui, só para que você possa observar a necessidade de nós observarmos essas coisas. Capítulo 1, lá no versículo 5, tá? Diz assim, todos abriram? Amém. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Então, se você for procurar na Bíblia, ler a Bíblia, você vai ver muitas referências sobre as pessoas que foram batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo, mas qual a necessidade de ser batizado no Espírito Santo? E em Gálatas capítulo 5, nos dá uma referência muito grande em relação aos frutos do Espírito Santo. Lá diz que os frutos do Espírito Santo é amor, é bondade, benignidade, domínio próprio, temperança, fé, mansidão, paz, benignidade. Então, ali a minha esposa me ajudando aqui, né? Olha só, então os frutos do Espírito Santo, para ele vir sobre você, é necessário que você venha ter o Espírito Santo dentro de si. É necessário que você seja batizado pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa natural, uma pessoa carnal, é impossível ela dizer que sente amor por uma pessoa. Eu falo amor, ágape. Aquele amor que você se entrega com o Espírito em verdade, em oração pelo seu inimigo. Uma pessoa natural, carnal, sem o Espírito Santo, é impossível que ela tenha bondade no seu coração, fé no seu coração. É impossível que ela tenha domínio próprio. Olha só a necessidade de vocês ser batizado e procurar a ser batizado até o Espírito Santo dentro de você. É para que você tenha domínio próprio, que nas adversidades você consiga se manter firme na presença de Deus. Para que nas adversidades você consiga orar. Para que nas adversidades você consiga ter bondade no seu coração. Olha a necessidade de você ter o Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas, elas vêm dentro de um templo como esse, e são 5, 6, 10 anos, e não conseguiram ser batizadas pelo Espírito Santo. Ficam sendo corroídas pela amargura, pela dor, pela opressão, pela depressão, pela mágoa, porque não liberaram ainda um coração verdadeiro para que o Espírito Santo venha a entrar. Vocês entenderam? A igreja ela precisa ter mais seriedade quando a coisa se diz, quando é respeito de Deus. Seriedade. Então, a partir de hoje, a igreja ela precisa ter seriedade, abrir seu coração, batizar-se nas águas verdadeiramente, não ficar tomando só banho de água fria, procurar o Espírito Santo de madrugada, no templo, nos montes, para que o Espírito Santo ele venha te mostrar a direção, a verdadeira direção que você deve seguir.
porque nós estamos passando por momentos de dificuldade, e a pessoa sem o Espírito Santo, ela não vai seguir a direção que deve seguir, ela não vai conseguir se ficar firme na rocha, é impossível. Muitas pessoas vão negar a Cristo, muitas pessoas vão sair da igreja, vão se afastar da igreja, porque verdadeiramente ela nunca esteve na igreja, nunca obteve o Espírito Santo. Então essa é a necessidade de você ter o Espírito Santo verdadeiramente, para que você venha estar firme na rocha, em momentos difíceis como esse, amém? Glória a Deus. Então dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus e levante-se. Gostaria de orar por você, pode se levantar em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de honra, Deus de glória, Pai, eu apresento a sua igreja, Senhor meu Deus, diante a Ti, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor meu Deus, abençoar cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está me vendo através do Instagram, cada pessoa que está me ouvindo através da rádio resplandecente. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer um avivamento, uma transformação, trazer cura, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, renovar a força dessa pessoa. Que o Senhor possa, meu Deus, batizar essa pessoa no Espírito Santo de Deus. Assim eu te peço, Pai Todo-Poderoso, venha ser, meu Pai, trazendo a Tua palavra, ser, meu Pai, viva e eficaz, Pai. Que o Senhor possa colocar palavras, meu Pai, proféticas, meu Pai, na boca dessa pessoa, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor venha guiar, direcionar a sua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém?